Fala, fiel torcida, presta muita atenção nisso aqui porque o que está acontecendo agora no Corinthians pode mudar completamente os próximos meses do clube. Uma expulsão histórica, bastidores pegando fogo, torcida dividida e uma crise que parece não ter fim. E olha essa situação porque o assunto está dominando programas esportivos, redes sociais e grupos de torcedores. O Corinthians voltou a ser assunto nacional, mas dessa vez não é por contratação, título ou resultado dentro de campo. O motivo é a enorme turbulência política que está tomando conta dos bastidores e criando um clima de incerteza dentro do clube. Tudo ganhou ainda mais repercussão depois das decisões recentes envolvendo Augusto Melo. O caso rapidamente virou manchete porque envolve disputas internas, acusações, grupos políticos diferentes e uma enorme discussão sobre qual deve ser o futuro do Corinthians daqui para frente. E quando uma situação desse tamanho acontece em um clube gigante, o impacto vai muito além das reuniões e dos bastidores. O torcedor começa a sentir a instabilidade, aumenta a pressão e qualquer novidade vira motivo de debate. Muitos torcedores começaram a levantar uma pergunta importante. Será que toda essa guerra política está começando a atrapalhar outras áreas do clube? Porque enquanto os bastidores vivem dias agitados, o futebol continua precisando funcionar. O elenco continua sendo cobrado, os jogadores continuam entrando em campo, e a torcida continua esperando respostas. Outro assunto que aumentou ainda mais a preocupação foi a situação financeira. O Corinthians já convive há bastante tempo com cobranças sobre organização financeira, necessidade de equilíbrio nas contas e pressão por melhores decisões administrativas. E justamente por isso, muita gente começou a enxergar essa crise atual como algo maior do que apenas política. Existe preocupação sobre estabilidade, planejamento e principalmente sobre o impacto dessas disputas nos próximos meses. Nas redes sociais, a torcida ficou dividida. Tem quem acredita que mudanças fortes eram necessárias. Outros acham que a crise pode crescer ainda mais se o ambiente continuar tão dividido. E existe um detalhe importante: quando o Corinthians entra em períodos turbulentos, cada reunião, cada declaração e cada movimentação começa a gerar repercussão enorme. Outro ponto que está chamando a atenção é o clima de incerteza, porque muita gente quer entender se essas decisões recentes representam o começo de uma reorganização ou apenas mais um capítulo de uma crise que já dura bastante tempo. Enquanto isso, os debates continuam aumentando. Torcedores discutem quem está certo, quem está errado, quem deveria assumir responsabilidades e quais caminhos o clube precisa seguir. Só que existe uma realidade que praticamente todos concordam: o Corinthians precisa encontrar estabilidade, porque um clube desse tamanho vivendo conflitos constantes acaba aumentando ainda mais a pressão. E agora surge outra pergunta importante. Mas calma, porque ainda tem bastidor, reação da torcida e detalhes importantes dessa crise que continuam aparecendo. E é justamente aqui que muita gente começou a perceber que o problema pode ser ainda maior do que parecia no começo, porque quando um clube entra em crise política, dificilmente os reflexos ficam apenas nas reuniões ou nas discussões internas. A torcida começou a acompanhar cada movimentação com ainda mais atenção. Cada notícia, cada declaração e cada nova decisão virou assunto entre os corintianos. E isso acontece porque o momento é visto como decisivo para o futuro do clube. Outro detalhe importante é que existe uma enorme cobrança por estabilidade. Muitos torcedores acreditam que o Corinthians precisa diminuir as guerras internas para voltar a concentrar energia no futebol, no planejamento e na recuperação do ambiente dentro do clube. Ao mesmo tempo, continuam existindo dúvidas sobre os próximos passos. Será que novas mudanças ainda podem acontecer? Será que essa crise está perto do fim? Ou será que tudo isso representa apenas o começo de uma fase ainda mais turbulenta? Enquanto essas perguntas continuam sem respostas definitivas, o clima segue pesado, porque toda vez que surgem novos capítulos dessa disputa, aumenta também a pressão sobre dirigentes, jogadores e todas as pessoas envolvidas no dia a dia do Corinthians. E talvez esse seja justamente o ponto que mais preocupa a torcida: o impacto no futuro.
Porque quando existe instabilidade constante, qualquer planejamento fica mais difícil, e recuperar confiança, organização e tranquilidade acaba se tornando um desafio enorme. Agora resta esperar os próximos capítulos dessa história, porque olhando tudo o que aconteceu até aqui, fica claro que os próximos meses podem ser fundamentais para definir os rumos do Corinthians. E agora eu quero saber sua opinião, fiel torcida. Essa crise está perto do fim, ou você acha que ainda vem mais problemas por aí? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e ativa as notificações, porque qualquer novidade pode mudar completamente essa história.